Você vai ver a partir de agora. Prefeitura lança unidade de saúde da família no Bom Joá. Governador Rui Costa lança projeto Concha Negra. Faltando menos de 2 meses para o Enem, estudantes devem focar no conteúdo e também na questão emocional. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E a Prefeitura lançou a unidade de saúde da família no bairro do Bom Joá. Confira. Há 8 anos, os moradores de Bom Joá eram atendidos de forma precária em um posto de saúde comunitário. Não atendia todo mundo todo dia, né? Antigamente era uma casa, depois na casa fizeram de novo, depois disseram que a Prefeitura queria tomar, depois fechou, acho que tem mais de 5 anos que fechou. Passa dificuldade, fazenda grande. Eu não ia de madrugada, mas tinha muita gente que estava sendo assaltada. Mas agora está no São Caetano, a gente tinha que dormir. Né? No São Caetano fechou também. Só tinha UPA daí da São Martim. O espaço ficou desativado todo esse período. Com investimento de R$600 mil, a Prefeitura requalificou o local e inaugurou uma nova unidade de saúde da família. Uma espera de quase 10 anos da comunidade do Bom Joá para que a gente pudesse entregar essa unidade de saúde hoje construída, onde vão funcionar 4 equipes de saúde da família e atender a cerca de 16 mil pessoas. Eu que muito caminhei por aqui, sabia da angústia das pessoas por terem uma unidade de saúde perto de suas casas e agora a Prefeitura cumpre esse compromisso. Para atender cerca de 16 mil pessoas da região, a unidade vai contar com 4 equipes de saúde da família e outras 4 de saúde bucal, entre médicos, técnicos e enfermeiros. Nós vamos ter atenção à saúde na área de criança, idoso, saúde da mulher, serviços de vacinação. Para você ter ideia, essa comunidade de 16 mil habitantes não tinha nenhuma referência de sala de vacina. Nós estamos instalando pela primeira vez aqui serviços de curativo, coleta de exames laboratoriais 2 vezes por semana. Então, todo esse processo de atenção primária para essas 16 mil pessoas passam a ser ofertados por essa unidade de saúde. Em um prédio de 3 andares, a estrutura é composta por 11 consultórios, além das salas de vacinas e testes rápidos para algumas doenças. O atendimento será de 8 horas da manhã até as 5 da tarde, bem diferente do que acontecia na unidade antiga. Ela funcionava de maneira muito precária, ficou fechada durante 8 anos, sem oferecer qualquer atendimento à comunidade. E era outro prédio, a gente construiu um prédio novo a partir daquela unidade antiga, que nem era da Prefeitura. A gente conseguiu a transferência do imóvel por parte da Arquidiocese e eu que tinha assumido esse compromisso de implantar uma unidade de saúde da família aqui, hoje tenho o prazer de resgatar esse compromisso. Melhora bastante, porque os moradores aqui tinham que se mover, passou quase 8 anos se movendo para ir para a Fazenda Grande do Retiro, disputando, conseguir uma vaga, saindo 4 horas da manhã, eu mesmo saí 4 horas da manhã para pegar uma ficha para minha filha ou minha esposa, e se arriscando, ser assaltado, e aqui com a unidade aberta aqui, melhora bastante, entendeu? Para ter todo o acompanhamento. Agora minha esposa também está grávida e o acompanhamento de pré-natal vai ser feito aqui. Prontuário eletrônico dos pacientes do SUS deve ser implantado em todo o país até o final de 2018. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou um balanço do trabalho feito desde que assumiu a pasta há 1 ano e 3 meses. Entre as principais iniciativas estão a renegociação de contratos de compra de medicamentos, materiais e serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, que resultou numa economia de 3,5 bilhões de reais em recursos. Dinheiro usado para melhorar a atenção básica nos postos de saúde e procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Haverá muita economia pela não replicação de exames, de consultas especializadas, de entrega de medicamentos e de precisão também no diagnóstico. Então isso nos permitirá economizar muitos bilhões de reais no sistema de saúde e, portanto, dar garantia também ao cidadão de mais acesso à saúde para todos. Só a informatização vai custar 1,5 bilhão por ano
e economizará 20 bilhões por ano a partir da sua implementação. Para o cardiologista Roberto Calil Filho, diretor dos conselhos administrativos do Instituto do Coração e do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, uma gestão mais eficiente reflete em melhor atendimento à população. Tratar um paciente há 30 anos atrás é completamente diferente de hoje, com a tecnologia, com a medicina de alto custo. Então, medidas que, obviamente, captam recursos ou façam, obviamente, melhor gerenciamento, evidentemente você vai dar ao paciente SUS uma condição, uma medicina de alta tecnologia, que é o que precisa. Governador Rui Costa lança o projeto Concha Negra. Confira. Ileaê, Filhos de Gandhi, Olodum, Muzenza, Cortejo Afro e Malê de Balê. A tradição da cultura afro-baiana passa a ter uma nova casa. O governador Rui Costa lançou o Concha Negra. O projeto leva blocos afro para a concha acústica do Teatro Castro Alves a partir de setembro em apresentações mensais. Entidades que, eu diria, têm a expressão do nosso povo, às vezes não conseguem, por isso é preciso o apoio do governo do estado e nós estamos fazendo isso ao longo de meses para consolidar que aquele é um espaço que cabe em todos, ou seja, cabe o show do grande artista renomado que atrai público, mesmo para pagar valores altos, mas cabe também quem tem tradição, quem tem história e quem tem a magia da nossa cultura e da nossa arte. O afoxé Filhos de Gandhi faz a primeira apresentação no dia 3 de setembro. Cada espetáculo terá participação especial. Nossa primeira edição será os Filhos de Gandhi, que convidaram Carlinhos Brau, que fará com ele esse espetáculo. Depois teremos a apresentação mês a mês. Teremos o Muzenza, o Ileaê, o Malê de Balê. A sustentabilidade para que os blocos continuem pregando essa cultura. E nesse momento que, independente da crise, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. O governo vem nessa parceria. O Concha Negra dá mais visibilidade e acesso à música afro-baiana, combatendo preconceitos. Participar desse evento, dessa Concha Negra, com esse título, para nós é importante. Ou seja, a ideia de enegrecer a concha acústica do Teatro Castro Alves é muito bacana e por isso o cortejo está nisso. É um momento que os blocos afro retomam esse espaço público, que é o maior espaço público de evento da cidade, e o momento que nós temos a oportunidade novamente de mostrar a nossa música e até criar um diferencial, talvez seja a oportunidade que nós estamos tendo para dar um novo diferencial à música baiana. E você vai ver no próximo bloco, Receita paga terceiro lote de restituição do imposto de renda. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E o lucro do FGTS deve beneficiar aí 88 milhões de trabalhadores no país. Confira. Um FGTS com melhor rendimento para o trabalhador. Este é o principal resultado das mudanças no funcionamento do fundo. A partir de agora, as contas vão ter uma nova remuneração e os lucros vão ser divididos. Ao todo, mais de 245 milhões de contas vão receber os depósitos, beneficiando 88 milhões de trabalhadores. A divisão vai ser proporcional ao saldo na conta em 31 de dezembro de 2016. Como acontece atualmente, os saques só ocorrem em casos específicos, como na compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria e doenças graves. As contas também passam a ter nova remuneração. Elas seriam reajustadas neste ano em 5,11%, mas o reajuste vai ser de 7,14%, próximo ao da poupança, que foi de 8,34% em 2016 e maior que o da inflação no ano passado, que foi de 6,28%. O FGTS tem uma sistemática de correção diferente de outras aplicações da própria poupança, e que historicamente tem ficado um pouco abaixo, da inflação e do próprio investimento em poupança. Com essa medida, pela primeira vez na história, o governo decide dividir o lucro do FGTS com os trabalhadores. Isso significa
significa que você vai ter uma rentabilidade maior, né, do FGTS, do trabalhador, daquele volume de recursos, daquela reserva de recursos que está na conta do trabalhador para atender naqueles momentos de necessidade. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado em 1966. Serve como uma proteção ao trabalhador no caso de demissões sem justa causa. Ele é formado pelo depósito dos empregadores. O valor corresponde a 8% do salário mensal do trabalhador. Parte dos recursos financia projetos como de saneamento básico e habitação. Antes, o lucro com essas operações ficava todo para o próprio fundo. Agora passa a ser dividido em meio a meio com os trabalhadores. Uma grande vitória do trabalhador brasileiro, também decisão do presidente Michel Temer. Nesses 50 anos de existência do Fundo de Garantia, a primeira vez que há uma distribuição dos dividendos do resultado do Fundo de Garantia. Isso, para nós, é importante porque nós estamos falando agora de cerca de 88 milhões de trabalhadores, presidente Temer, que serão beneficiados, mais uma vez, com essa medida decidida pelo senhor. Quando você tem medidas efetivas, concretas, de fato, que se realizam, a sociedade começa a comemorar e ver. Contra fatos, não há argumentos. Portanto, nós queremos aqui cumprimentar o senhor presidente pelas suas medidas, pelas suas iniciativas, que são iniciativas corretas e que está colocando o Brasil nos eixos para melhor. Já o presidente Michel Temer explicou que a divisão dos lucros do fundo com os trabalhadores é uma medida de justiça e se assemelha com a distribuição dos lucros entre os funcionários de uma empresa. Michel Temer também afirmou que a nova remuneração do FGTS terá impacto no dia a dia do trabalhador. Será um rendimento superior à própria inflação, não é? Portanto, na última década, né, o Fundo de Garantia, que acumulou perdas expressivas frente à inflação, começa a reverter esse processo. E o trabalhador, que é quem mais precisava do dinheiro, recebia o pior rendimento. Hoje, com a inflação sob controle, os juros em queda e a nova rentabilidade do Fundo de Garantia, o dinheiro do trabalhador estará mais protegido, ou seja, o trabalhador vai ganhar mais. E o governo do estado inaugurou obras em Canarana, que fica a 523 quilômetros de Salvador. O governador Rui Costa assinou ordem de serviço para a recuperação da BA-046, no trecho que liga Canarana a Barro Alto. Dentro de 4 meses, essa rodovia vai estar toda restaurada, pronta, concluída para uso da população. Rui ainda inaugurou as novas instalações do Hospital Municipal. Ele também assistiu à missa em homenagem a Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira da cidade. O município vai ganhar também um sistema de esgotamento sanitário, já em licitação. Um investimento de 14 milhões de reais e nós vamos, portanto, em breve ter o início das obras que vai levar, eu diria, mais saúde à população. Nós já estamos retomando os estudos para que no máximo, em breve, dentro no máximo de 6 meses, já possamos dar início ao trabalho de esgotamento sanitário aqui na região de Canarana. E você vai ver no próximo bloco, faltando menos de 2 meses, é hora de focar no Enem. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E faltando aí menos de 2 meses para as provas do Enem, é hora do estudante focar no conteúdo e principalmente cuidar do emocional. 80 dias. Esse é o tempo que falta para acontecer uma das provas mais importantes para quem está concluindo o ensino médio. E pela primeira vez,
o Enem será realizado em 2 domingos diferentes. A questão dos dias terem sido separados, eu vejo uma mudança maior na questão do casamento das disciplinas. O aluno estava vindo sendo preparado, por exemplo, com o casamento com ciências humanas, natureza com humanas. Agora, o casamento de natureza é com exatas. Então, querendo ou não, aquele aluno que encontra uma certa dificuldade, vai ser um dia muito denso para ele, um dia um pouco mais complexo, porque além de todos os cálculos que tem a própria matemática, são 45 questões, ainda tem a própria interpretação de ciências da natureza, que tem as suas interfaces com alguns cálculos ou algumas questões que envolvem o desenvolvimento de uma álgebra um pouco mais requisitada. Eu acho que vai ter uma influência muito grande, porque antigamente, como era 2 dias seguidos, dava uma pressão muito maior ao aluno, porque com certeza é uma prova que desgasta muito, entendeu? Você sai da prova muito cansado, sai querendo descansar, e eu acho que você dividir a prova em 2 dias, mesmo com essa mudança no casamento das disciplinas, o que é um fator, na minha opinião, que tem uma influência um pouco negativa no rendimento do aluno, mas você dividindo a prova em 2 etapas, em 2 dias diferentes, você dá um tempo para o aluno ele respirar, ele descansar, para no outro dia ele estar preparado de novo com condições suficientes de fazer uma boa prova. Nesta escola localizada no bairro do Cabula, os alunos são preparados desde o 1º ano e quando chega na reta final do 3º, a dedicação para os estudos tem que ser maior. A preparação para o Enem, ela não se dá a partir de agora, faltando apenas 2 meses. É uma preparação que, na verdade, ela se inicia no 9º ano hoje, do Ensino Fundamental 2, com já a abordagem de alguns conteúdos, trazendo algumas temáticas que eles virão, por exemplo, no ensino médio, e a gente começa um processo gradativo. No 1º ano do ensino médio, a gente realmente já traz a linguagem do Enem, a questão do contexto, da interdisciplinaridade de forma mais contundente. No 2º ano, é o amadurecimento do aluno, para que no 3º ano trabalhemos apenas de uma forma revisional. Para um melhor rendimento, além dos estudos, o aluno precisa ter cuidado com outros fatores. É difícil o aluno do 3º ano ele conciliar descanso psicológico, lazer. Eu vejo isso como um planejamento. Eu acho que o aluno que ele consegue planejar a sua rotina de estudos, ele consegue obter o êxito. Hoje em dia, a gente pode chamar a atenção de, assim, não se estuda para a véspera. Por exemplo, se a prova acontece num sábado, você não pode se preparar a partir da segunda. O planejamento ele tem que ser semanal, você destinar alguns minutos, algumas horas daquela semana para estar estudando todas as disciplinas. Está comprovado que a aprovação no Enem é uma questão de harmonia. Você não pode se destacar em uma área e não se destacar na outra. Você tem que ter uma certa harmonia, uma uniformidade nas áreas do conhecimento. O Enem, na verdade, ele é uma média ponderada, trazendo ainda a nota da redação. Então, a questão do descanso, a alimentação, faltando um mês, eu acho que o aluno tem que começar a trabalhar a questão mais da revisão, não a questão da assimilação do conteúdo, e sim relembrar algumas questões, amadurecer algumas situações que estejam mais frágeis, por exemplo, alguns conteúdos que ele não tenha tanto domínio. Mas assim, eu acho que a tranquilidade, dormir bem, faltando dias para o Enem, uma alimentação tranquila, saudável, estar com a cabeça voltada apenas para aquele exame. A forma como a prova é produzida exige também que o aluno consiga resolver as questões não apenas com o conteúdo da sala de aula. Existe uma grande preocupação em tentar incentivar os jovens hoje a praticarem leitura. Não só leitura, mas também como assistir às diversas mídias, os jornais locais, os jornais nacionais e até internacionais. Porque o Enem ele não escolhe um conteúdo dentro de um país, dentro de um estado. Como é um exame nacional, ele lida com informações do país inteiro e também os acontecimentos importantes, digamos assim, do mundo contemporâneo. Nessa turma de 3º ano, Davi quer cursar medicina e Rafael ainda está na dúvida, mas eles estão confiantes. É a decisão da vida, que queira ou que não, é uma chance na vida. Então, é o que vai decidir o futuro da gente. Me preparando, assistindo muita videoaula, fazendo muito exercício, procurando fazer o melhor para ter o melhor rendimento possível. E você que é cidadão brasileiro pode fazer cursos gratuitos pela internet de educação financeira, algo nesses tempos que é de extrema importância. O engenheiro mecânico Alessandro se considera uma pessoa organizada quando o assunto são as finanças. Ele monta o orçamento, acompanha tudo nas planilhas ao longo do mês e investe o que pode. Eu sempre estou pensando no futuro, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, como a aposentadoria. Mas, segundo esse especialista em comportamento do consumidor,
O hábito de se organizar financeiramente não é tão comum entre os brasileiros. Os gastos são excessivos, a gente não tem o controle do orçamento familiar e isso gera como índice de inadimplência um aumento da desconfiança junto ao consumidor brasileiro. E aí eu tenho alguns problemas, como aumento de preço, pessoas que não têm qualidade de vida em função do grande endividamento. E para ajudar cidadãos de todo o país a desenvolverem essa educação financeira, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está com inscrições abertas para um conjunto de cursos gratuitos na internet. Os cursos também dão dicas sobre como sair do vermelho e são voltados para cidadãos comuns e também para profissionais que atuam na área. Eles são gratuitos, tem um certificado de extensão com a Universidade de Brasília, porque esses cursos são feitos com a parceria com a UNB. As matrículas podem ser feitas pelo site www.defesadoconsumidor.gov.br/Escola Nacional, tudo junto, até o próximo domingo, dia 20. São mais de 7.000 vagas e os cursos duram entre 20 e 60 horas. As aulas começam em setembro, tudo pela internet. Para quem precisa aprender a se planejar financeiramente, o Alessandro, lá do começo da reportagem, garante: se organizar, vale a pena. Eu tinha um planejamento de juntar um certo orçamento em 3 anos. Eu já consegui juntar esse orçamento e nem por causa disso eu deixei de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em Salvador. De acordo com o tempo agora, a previsão para esta quinta-feira é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 29 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia, como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já, marcando o encontro para a próxima edição e eu te espero. Até lá!